Doce, e também atua como professora voluntária do curso de Química Ambiental. Então, esse foi o mini currículo da professora e doutoranda Tairine Dias Carlos. Outro palestrante é o mestrando Denis Ferreira da Silva. Ele é bacharel em Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia pela UFT, campus de Gurupi, é graduando em Química Ambiental pela UFT, mestrando em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química da UFT, desenvolvendo pesquisas nas áreas de modelagem matemática, com ênfase em biomatemática e química ambiental. De 2016 a 2017, foi bolsista PIBEX da UFT, com o projeto Produção, Edição e Compartilhamento de Objetos Digitais na Aprendizagem. Em 2017 a 2018, foi bolsista PIBEX da UFT, com o projeto Formação para a Integração Curricular das Tecnologias Digitais para Ensino à Distância. Em 2018, foi bolsista PIBIC-CNPq, com o projeto Modelagem Matemática da Propagação da Dengue com o uso de modelos do tipo SEIR e DEDOS. Em 2019, foi bolsista PIBIC-CNPq com o projeto Modelagem Matemática do Crescimento Microbiano e Formação de Produto por K. Marxianus. Atualmente, ele é bolsista CNPq pelo Programa de Pós-Graduação em Química, e em 2020 ele desenvolveu o software Calculadora Solar. Então, agora 51 participantes, eu vou dar início ao minicurso, só destacando então que a formação dos palestrantes, ela é dividida, né, a Tairine com a formação no processo oxidativo avançado, né, e o mestrando Denis tem uma formação mais voltada para a parte de modelagem matemática e o desenvolvimento de softwares, né, por isso então que esse minicurso ele é feito em conjunto. Primeiramente, eu vou abrir, então, a palavra para a Tairine, que vai iniciar o minicurso. As perguntas, vocês podem... eu sei que tem o chat, né? O chat, ele está aberto para vocês colocarem o nome, né? Como fosse presença, mas também peço que utilizem para perguntas durante o minicurso, ok? Tairine, pode começar. Olá, bom dia a todos. Vou colocar minha apresentação, só um minuto. Aparecendo aí? Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Agradecer à professora Graziele pela apresentação. Então, juntamente com o mestrando Denis, nós vamos estar à frente, né, ministrando esse mini curso, que tem como tema o processo fotofentosolar para a degradação de corante com a aplicação do software Calculadora Solar. Então, a Semana Integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi, esse ano tem como tema a inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Então, nada mais interessante do que nós trazermos um software que foi construído, né, que foi criado aqui dentro da universidade por professores e alunos, e que vai auxiliar no desenvolvimento de novas pesquisas. Então, o controle e a remediação ambiental é uma área que necessita também, em especial o tratamento de efluentes, né, que é a área que nós vamos aplicar a calculadora, necessita da criação de novas ferramentas para o desenvolvimento tecnológico de pesquisa e para que os resultados sejam mais rápidos e mais exatos. Então, a tecnologia ela vem auxiliar o desenvolvimento de novas pesquisas. Então, o minicurso ele vai estar dividido da seguinte forma: nós vamos falar um pouco sobre a criação, né, do software, vamos falar da calculadora desde o seu princípio de funcionamento, né, até o que é necessário para se trabalhar com esse software. Vamos demonstrar também algumas aplicações, né, algumas diferentes aplicações desse software. Em especial, nós realizaremos na prática o processo fotofentosolar, onde nós vamos demonstrar aqui uma parte no laboratório, uma parte prática mesmo, onde vocês vão poder visualizar a aplicação desse software, né, da calculadora nesse processo, que é um processo bastante utilizado no tratamento de efluentes. Vocês vão visualizar também a inserção dos dados na calculadora, então vão aprender a operar a calculadora.
inserir todos os dados e, posteriormente, né, para finalizar, visualizar todos os resultados obtidos. Então, vocês vão conseguir acompanhar todo o processo de utilização da calculadora. Então, como a professora Graziele falou, nós vamos fazer meio que uma interação, né? Eu acredito que tem participantes de várias áreas, então nós podemos compartilhar esse conhecimento. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questionamento, né, pergunta, pode mandar no chat, que depois a gente vai fazer essa troca de informação, certo? Então, o processo Fenton, ele é um processo oxidativo avançado. Ele foi criado por Henry Fenton, então é um processo bastante utilizado no tratamento de efluentes mais complexos, que, por exemplo, podem ser vindos da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, da indústria têxtil, da indústria de tintas. Então, toda essa carga orgânica, né, de presença de corantes em efluentes pode ser tratado por esse tipo de processo. Então, foi criado por Henry Fenton, né, e ele consiste, esse processo, na utilização de um catalisador, na presença de um agente oxidante, para a oxidação de contaminantes. E esses contaminantes, eles possuem estruturas químicas complexas. São contaminantes de difícil degradação, né, também, e que necessitam de um processo que consiga fazer a degradação desses contaminantes. Então, dentre os processos oxidativos avançados, o processo Fenton, ele se destaca pela sua eficiência, então, ele é eficiente na degradação, né, dos contaminantes, na remoção final desse contaminante, e também é eficiente em relação à velocidade de reação, né, ele é um processo relativamente rápido em relação a outros processos. Então, também se destaca pelo seu alto poder oxidante, né, por utilizar um agente oxidante e conseguir, por meio de transformações químicas, né, de reações químicas de oxidação, transformar e degradar esse contaminante. Também se destaca pela disponibilidade de oxidante, então são utilizados reagentes, somente 2 reagentes, né, um catalisador e o agente oxidante, então são reagentes relativamente com um custo mais baixo, né, então fazendo com que o processo inteiro ele tenha um custo mais baixo em relação a outros processos. Então, nessa imagem ao lado, a gente pode ver o despejo, né, de um efluente com uma grande quantidade de cor. Então, segundo a resolução do CONAMA, os efluentes advindos desse tipo de indústria, né, que utiliza diferentes tipos de corantes, eles não podem voltar ao recurso hídrico dessa forma. Ele tem que passar por um tratamento e tem que estar totalmente isento de cor. Então, daí a importância, né, do processo oxidativo avançado, em especial o processo Fenton. Então, o processo Fenton, ele consiste na utilização de um catalisador. Nós utilizamos os íons ferro 2, na presença de um agente oxidante, que é utilizado o peróxido de hidrogênio, que são responsáveis pela formação de radicais hidroxila e hidroperoxila, que são responsáveis pela elevada capacidade de oxidação desse processo. E, consequentemente, consegue degradar compostos orgânicos de estruturas complexas, como é o caso do azul de metileno. Nós podemos observar na imagem a estrutura química, né, do corante azul de metileno, que foi o corante selecionado para que nós pudéssemos aplicar nesse processo, né, e pode-se observar que ele é uma estrutura complexa, que possui aromaticidade, então ele possui difícil degradação, até mesmo por processos biológicos. Então, o efluente azul de metileno, o corante azul de metileno vai ser usado como forma de simular um efluente, então ele vai ser o nosso efluente sintético, certo? Então, esse processo, o processo Fenton, ele pode ter a sua toxicidade verificada no final do processo, então, todos os subprodutos gerados a partir desse processo pode ser verificado se ele reduziu a toxicidade, ou seja, se ele é tóxico ou não. Então, esse é um ponto positivo desse tipo de processo, né? Se os subprodutos formados são tóxicos ou não. Então, o processo fotofenton solar é uma forma, né, do processo Fenton,
que utiliza a incidência de radiação sobre o sistema. Então, por que utilizar a radiação solar? Então, a radiação solar, ela pode ter 3 tipos, né? Que é o infravermelho, que tem um comprimento de onda acima de 800 nanômetros. Tem o visível também, né? O tipo de radiação visível, que tem comprimento de onda de 400 a 800 nanômetros. E a radiação ultravioleta, que tem um comprimento de onda de 100 a 400 nanômetros. Então, a radiação utilizada nesse processo é a utilização visível e ultravioleta, que são as radiações que têm maior energia. Então, menor comprimento de onda, maior energia. Então, o que a radiação vai influenciar no meu processo? Utilizando o peróxido de hidrogênio, como demonstrado na reação abaixo, vai ocorrer uma fotólise. Então, o agente oxidante, peróxido de hidrogênio, na presença de radiação, vai formar o quê? Novos radicais, né? Então, vão ser formados mais radicais e, consequentemente, vai melhorar a eficiência do processo e a oxidação do contaminante. Então, é incidido a radiação solar sobre o sistema, como é demonstrado na imagem abaixo. Então, essa radiação também é monitorada, esse sistema ele fica em exposição por volta de 30 minutos, e ao fim do processo nós conseguimos ver toda a degradação desse contaminante, no caso, o ácido de metileno, como mostra também na figura seguinte. Então, esse processo é caracterizado um processo fotocatalisado, e é muito importante nós sabermos quanto de radiação solar está sendo incidida nesse processo. Então, como calcular essa dose de radiação solar recebida? É aí que nós utilizamos a calculadora solar. Então, ela vai calcular de forma mais exata a quantidade de radiação incedida sobre esse processo. Então, agora eu vou passar a palavra para o mestrando, para o Denis, que foi o autor da criação do software, e vai falar melhor para vocês sobre o software. Olá, então, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade, assim como a Tairine comentou, sobre a nossa criação do software, que é a calculadora solar. Ela foi desenvolvida por professores, que foi pela professora Graziela Soares Cavalini e o professor Douglas Azevedo de Castro, e por mim, Denis. Ela foi registrada pelo nosso PPGQ, que é o nosso Programa de Pós-Graduação em Química, aqui da Universidade Federal de Tocantins, e pelo Laboratório de Matemática Aplicada e Química Computacional, que é o LabMat. Ela é uma ferramenta gratuita, ou seja, nós disponibilizamos elas para o público de maneira gratuita e utiliza uma linguagem bem básica, que é a linguagem Java. No site do nosso PPGQ, que está disponível aí, eu também vou deixar disponível no chat para quem quiser baixar e utilizar a calculadora. Ali no site, além de ter o nosso software, vai ter também um manual, que ela vai guiar vocês a como vai utilizar essa calculadora. Bem, e o que seria a nossa calculadora solar? Ela é um software que ela vai determinar uma média de intensidade de radiação solares durante um determinado período de tempo. E ela vai utilizar um conjunto de dados de intensidade radioativa, né? Vamos ali utilizar o quê? Um radiômetro, né, que ele vai Ele vai conseguir identificar a intensidade de radiação solar, ali naquelas faixas que foram comentadas ali no começo de ultravioleta, né? E ao obtermos esses dados de intensidade nesse período, a calculadora é o que? Ela vai facilitar o quê? Trazendo uma média desse período que vai de utilização, né? E para fazer essa média, o que? Antes utilizávamos uma média aritmética. Porém, a média aritmética, ela o quê? Ela trazia um erro maior, né? Um erro maior nos nossos cálculos experimentais. Então, nós tivemos que o quê? Que utilizar uma regra um método melhor, um método matemático que traria uma exatidão maior para as nossas experiências. Aí que chegamos a uma parte de utilizar o quê? A regra de 1/3 de Simpson. Que esse 1/3 de Simpson, ele consiste em quê? Ele consiste em utilizar um método, né, de aproximação da integral definida,
utilizando a soma, né, em subintervalos de trapézios. Né? Então, como que seria isso? Pode passar. Como que seria isso? Ali nós temos uma curva das nossas medidas de intensidade, e que eles vão estar o quê? No eixo X, o nosso tempo, e no eixo Y vai ser as nossas intensidades. Então, nesse subintervalo de tempo, vai consistir em uma soma de vários intervalos de trapézios, né? E essas somas, elas vão dar o nosso resultado, que é a nossa dose, né? A partir do cálculo dessa área desse trapézio. Vai fazer esses ajustes com os dados, né, de coleta de intervalos de exposição solar. Ou seja, para termos uma maior exatidão desses dados, elas vão ter que ter um alto número de intervalos, né, e ele tem que ser, o número de amostras tem que ser com quantidades ímpares, né, para que esse cálculo tenha maior exatidão. Podemos ter utilizado outros métodos, mas este é o que melhor se adaptou para a nossa calculadora. Exatamente por isso, para trazer uma melhor exatidão, né, e podermos usar uma maior quantidade de dados. Então, quando vamos utilizar a média da radiação, a média de intensidade da radiação solar. Então, para monitorarmos esses dados, seria necessário o quê? Medir a intensidade solar primeiro, para depois, né, estimarmos a dose de radiação nesse dado período que nossas amostras ficaram ali sobre essa exposição solar. Então, é por meio da dose solar no nosso sistema que podemos ver como que varia as intensidades solares em determinado tempo de exposição, e assim fazer o ajuste por meio da calculadora, para a gente tentar determinar uma média de dose, né, que vai ser usada ali para conseguir fazer a desinfecção das nossas amostras. Então, a dose de radiação, ela seria o quê? A nossa média de intensidade solar, que é calculada pela calculadora, multiplicado pelo tempo. Isso, então, se nós fizermos uma análise com aquele gráfico lá da imagem anterior, então nós teríamos o quê? Que seria a área do nosso trapézio. Então, com isso, sabendo o que? Temos calculado a média de intensidade solar e temos o tempo que foi exposto, a gente podemos obter ali a dose de radiação solar. Então, eu vou comentar um pouco dos nossos equipamentos, que seriam os equipamentos que utilizamos para fazer essa experiência. Temos os equipamentos de detecção de radiação, que é o radiômetro. Temos ele com duas faixas, né, uma com a faixa de comprimento de onda única e outra com múltiplos comprimentos de onda. O equipamento que utilizamos aqui é o equipamento com um comprimento de onda, mas existe um que tem uma faixa maior de comprimento de ondas. Esse de uma faixa de comprimento de ondas que é muito maior, que é múltiplos comprimentos de onda, ele pode variar suas leituras entre 400 a 1000 nanômetros, e esses sensores mais específicos, que é de único comprimento de onda, eles podem variar ali de 254 nanômetros, 302 nanômetros e 365 nanômetros. Lembrando que essa faixa mais específica, ela capta capta essas intensidades mais específicas, como a 254 nanômetros, ela é a faixa do ultravioleta do tipo C. A 312 é do ultravioleta do tipo B, e a de 365 nanômetros é do tipo A, que é o que é o que chega com maior intensidade aqui na nossa superfície da Terra. E essa leitura de intensidade de radiação solar em comprimentos de onda única, ele vai permitir o que uma mensuração da absorvância da amostra no espectro fotômetro. E é por meio dessa regra de Simpson, né, de um terço de Simpson, que podemos complementar ela com as nossas equações e estimar, né, a radiação em que as nossas amostras foram expostas. Né, por isso que qual que seria a melhor forma de fazer isso? Utilizando o nosso software. O software da calculadora solar. Além de facilitar ali, em poucos minutos, você pode calcular ali, além da sua intensidade de radiação média, né? Você também pode calcular a dose solar.
eu trago aqui para vocês alguns trabalhos que já foram publicados, citando a nossa calculadora, que é essa publicação na revista Desafios, de processos de desinfecção de água, que é o SODES. Tenho também aqui o nosso processo de fotocatálise, né, para remoção de corantes e influentes, e entre outros processos de interesse ambiental, né, pela revista Journal Hazard Matters. Então, vamos fazer uma demonstração bem rápida, né, para fazer uma demonstração rápida aqui dos experimentos. Denis, só gostaria que você voltasse só naquele gráfico das medidas de radiação solar, talvez para, depois que você comentou, Tairine, quiser voltar ao slide, só para os participantes verem a variação, né, durante um dia, né, ali está até em dias diferentes, estações diferentes, mas talvez os participantes não tenham ideia, né, de como é essa variação, né? Então, por exemplo, ali 8 horas da manhã a gente tem uma intensidade de 0,5 de intensidade solar, e essa intensidade próxima às 10 horas da manhã ela vai para 2,5. Então, o Denis, quando a gente fala dessa média, né, é interessante que vocês tenham em mente que a variação mesmo ela acontece em 2 horas, né, a gente teve essa variação, e aí se vocês olharem nos intervalos, né, ela chega a baixar, e aí se o Denis pudesse falar um pouco do porquê que tem essas variações e comentar um pouco sobre essa figura, talvez ficasse um pouco mais fácil o entendimento da calculadora. Denis, pode ser? Bom, como a professora tinha comentado, como vocês podem observar nesse gráfico, as intensidades, elas variam de maneira aleatória, né? Às vezes na hora que você está medindo lá com o radiômetro, pode haver nuvens e, consequentemente, diminuir essa intensidade, ou o ambiente tem mais materiais particulares e diminuir essa intensidade. Ou seja, na hora de for fazer as medidas, tem esses fatores que podem interferir. Por isso que, nesse intervalo de tempo, teve uma grande variação de intensidade. Como podemos ver ali, às 8 horas, a intensidade ali estava próximo de 0,5, né, miliwatts por centímetros quadrados. E após 2 horas e meia, teve um aumento, né, para 2,5. Foi mais de 2 miliwatts de intensidade que aumentou. Mas logo após alguns minutos, ela voltou novamente ali para próximo de 1 miliwatts por centímetro quadrado. Então, essa variação de intensidade ela é um pouco aleatória, porque depende do ambiente em que a gente vai fazer essas experiências. E para isso que também a calculadora vai servir, né? Ela vai pegar aquele intervalo e vai encontrar, né, calcular uma intensidade média naquele intervalo. Obrigada, Denis. Pessoal, então, o minicurso, ele tem essa primeira parte teórica, né, explicando alguns fundamentos ali dos processos que eles utilizaram. Agora, a Tairine vai demonstrar, né, o processo Fenton, né, na parte experimental, né, e depois o Denis vai retornar com a utilização de dados reais na calculadora solar, né. Então, retorna para a Tairine agora com a parte experimental. Então, nós vamos voltar com a demonstração experimental do processo fotofentosolar, utilizando o software da calculadora solar, para quantificar a energia recebida pelo sistema. Então, antes da gente partir para a prática, nós vamos visualizar aqui mais ou menos como funciona esse processo. Então, nós utilizaremos uma solução de corante azul de metileno, utilizaremos uma solução de sulfato de ferro, né, que vai dar origem aos íons ferro 2, que é o catalisador desse processo, e a presença de um agente oxidante, que no caso nós vamos utilizar o peróxido de hidrogênio. Então, nós vamos montar esse sisteminha
e colocar em exposição solar. Então, lá fora, né, na exposição solar, o que a gente vai fazer? A gente faz o monitoramento da radiação. Então, como que a gente faz isso? Utilizando um equipamento que se chama radiômetro, que é esse da imagem aí. Então, esse equipamento, ele faz a realização de medidas, né, de radiação. Então, você vai monitorar esse processo, né, durante um período de tempo, no intervalo de tempo. Então, é o intervalo necessário para se fazer o seu procedimento. Então, pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, 24 horas, enfim. Tem que haver um monitoramento durante um tempo. E as medidas do radiômetro, elas são dadas em watts por metro quadrado. Então, nós vamos utilizar esse sisteminha para visualizar o processo fotovoltaico solar. Então, nós utilizaremos como reagente uma solução de corante azul de metileno, na concentração de 16 micromols por litro. Então, o pH dessa solução, ele precisa ser ajustado. Então, o pH ideal para a realização desse processo é o pH 3. Esse pH ele já foi determinado em estudos prévios, né, que foi realizada a variação de pHs. Então, o pH 3 é o pH que teve a maior eficiência de degradação do contaminante. Então, vamos utilizar esse pH. Então, esse ajuste ele é realizado com a adição de uma solução de 0,05 mols de ácido sulfúrico. Utilizaremos também uma solução de peróxido de hidrogênio na concentração de 130,6 micromols por litro. Utilizaremos também a solução de sulfato de ferro, que é na concentração de 50 micromols por litro. Então, os equipamentos utilizados, né, para desenvolver esse processo é o espectrofotômetro e o medidor de radiação, que é o radiômetro. Então, o espectrofotômetro ele vai ser utilizado para o monitoramento da redução da concentração do contaminante, no caso do azul de metileno, né, do corante. Então, nós fazemos coletas, né, quando o sistema está em exposição solar. Então, a cada 5 minutos, nós fazemos a coleta de uma alíquota, trazemos para dentro do laboratório e fazemos a leitura da absorbância em um comprimento de onda de 664 nanômetros. Então, a partir de uma curva de calibração que nós realizamos do azul de metileno, nós conseguimos ver a concentração do corante em cada tempo, né, que é coletada essa amostra. Então, é realizada essa curva de calibração e, posteriormente, nós fazemos um gráfico de degradação, né, de redução da concentração desse corante no processo. Então, esse gráfico, né, essas informações vão nos dizer a positividade, né, o que vai ser positivo em relação ao processo e a porcentagem, né, que foi removido foi degradado desse contaminante no processo. Então, eu vou partir para a prática. Vou mostrar aqui, a gente está no laboratório de análises ambientais da universidade. Então, pessoal, nós vamos começar com a utilização de uma solução, né, de azul de metileno. Aqui nós temos previamente medido já 500 ml da solução. Nós vamos utilizar uma solução de peróxido de hidrogênio e nós vamos utilizar também uma solução de sulfato de ferro, né, que vai ser o nosso catalisador do processo. Então, vou colocar o sisteminha aqui com vocês. Como eu havia falado, nós estamos no laboratório de análises ambientais da universidade. Se vocês tiverem interesse em conhecer, né, pós-pandemia, depois em contato conosco, também, vocês visitarem, conhecer as pesquisas que estão desenvolvidas aqui dentro da universidade. Então, nós vamos colocar, né, a quantidade aqui do catalisador.
Nós vamos colocar a solução de carbono catalisador nessas garrafinhas. É importante lembrar que nós utilizamos garrafas PET porque ela permite a passagem da radiação. Então, nós vamos ter uma quantidade de radiação incidida em toda a amostra. Então, por isso não é utilizado um recipiente em vidro, né, em outro material. Então, é importante ser uma garrafa PET. Importante lembrar também, pessoal, que as amostras elas são sempre analisadas em duplicado, né, para melhorar a confiabilidade do resultado. Nós fazemos sempre 3 amostras. Posteriormente, nós vamos adicionar a nosso agente oxidante e vamos levar essa amostra para a exposição da radiação solar. Então, essa amostra ela vai ficar em exposição solar por 30 minutos, onde nós vamos fazer o monitoramento da radiação solar. Para utilizar esse equipamento, né, radiômetro portátil. Então, como é meio difícil nós mostrarmos a parte externa, né, do procedimento, então o Denis vai tentar colocar um videozinho, né, que a gente vai lá fora e coloca as garrafinhas dispostas, né, sob a radiação e exposição solar. O Denis vai passar o vídeo novamente, ele é bem rápido, e eu vou pedir para que ele pause, só para vocês... Deixa eu pausar, Denis, obrigada. Aí, se a Tairine achar melhor explicar pelo vídeo, posso? Então, aqui, pessoal, é interessante para vocês verem que, como é colocada as garrafas aqui, são duas alunas aqui da UFT, uma na iniciação científica, a mestranda Ana, né, pedindo os direitos autorais, acho que elas estão presentes aí na apresentação. Então, o que está mostrando é a medida, então a gente tá o radiômetro ali posicionado, vejo que ele está numa posição onde consegue medir de forma mais real, né, a radiação solar, né, então não pode ter presença de sombra, né, no momento da medida, né, e por quê? Porque é muito relevante isso para ele, a medida decai muito, então ele pode estar a 900 miliwatts por centímetro quadrado, se tiver uma sombra ele pode cair rapidamente para 200, 300, né, então por isso que não pode ter nenhuma sombra da própria pessoa que está medindo, ou de uma árvore, alguma coisa, né, então tem que posicionar de uma forma que seja captada toda a radiação que a amostra realmente está recebendo, né, então elas são colocadas de forma horizontal. O interessante é que essa posição das garrafas ali, ela tem
quando o usuário da calculadora solar ela for utilizar somente com comprimento de onda múltiplo, que é o caso desse radiômetro que eles estão usando, ou seja, vão medir radiações de 400 até 100 nanômetros, né? Então, nesse caso, a gente não utiliza no cálculo a lâmina de água, ou seja, a altura da lâmina de água da garrafa, certo? Então, não é utilizado, depois o Denis vai mostrar para vocês, né, a utilização da calculadora. Então, com o comprimento de onda múltiplo, né, que a gente chama, então, quando mede todo o espectro da radiação solar, então a gente não considera a altura da lâmina de água na equação, certo? A gente só vai considerar a altura quando utilizar o comprimento de onda único. Por quê? Porque aí é realizada a medida de quanto absorve, né, essa radiação absorve naquele determinado comprimento de onda. Então, como precisa dessa medida da absorvância, quando tem múltiplos comprimentos de onda, a gente não consegue medir, certo? Agora, quando a gente consegue identificar, né, a radiação que está sendo emitida, né, ou, por exemplo, se fosse uma lâmpada, a gente pode fazer a medida desse comprimento de onda específico lá no espectrofotômetro e depois utilizar o método na calculadora como comprimento de onda único, né? Então, nesse caso, né, então, friso para vocês que, como foi utilizado o método comprimento de ondas múltiplos, não é considerado a altura da lâmina de água, certo? Aí, mais em comprimento de onda único, a altura da lâmina de água seria bem importante. Então, eu só está mostrando mesmo eles expondo na radiação solar, e a Tairine retorna aqui, falando mais um pouco da parte experimental, né? Até mostrou a Ana coletando, né? Fez uma coleta, e aí viria para determinar a concentração do corante aqui novamente no laboratório. Então, após os 30 minutos, né, de exposição solar, como vocês puderam ver no videozinho, ocorre a degradação, né, a oxidação do contaminante, no caso, o azul de metileno. Então, dessa coloração, né, azul bem forte, nós temos essa amostra que já tinha realizado um pouco mais cedo, conseguimos ver toda a degradação do corante. Então, durante os 30 minutos, são coletadas alíquotas, né, amostras lá fora, sob a incidência solar, trazida aqui para o laboratório, onde nós vamos observar, passo a passo, a degradação do corante. Então, a cada 5 minutos, nós coletamos uma amostra. Então, nós utilizamos o espectrofotômetro e fazemos uma leitura da absorbância, né? Posteriormente, utilizando a curva de calibração do azul de metileno, nós conseguimos quantificar a concentração exatamente a concentração do corante azul de metileno, que exatamente está a cada intervalo de tempo. Então, nós utilizamos essa cubeta e vamos inserir no espectrofotômetro, fazemos uma leitura e está aqui a nossa absorvância, no momento, em cada intervalo de tempo realizado o ensaio. Então, volto com o Denis vai aplicar todos os dados, né, que foram coletados durante esse processo. Ele vai explicar como que se insere, né, esses valores como se insere esses valores na calculadora para obtenção do resultado, né, que é a dose de radiação solar. Tairine, antes do Denis, né, ele vai preparar a apresentação, podia falar um pouquinho do porquê que você utiliza o pH 3, né, para fazer o processo Fenton. Essas concentrações, elas... Então, é utilizado o pH 3, porque nós já realizamos ensaios prévios, né, e verificamos, né, variamos o pH. Então, desde o pH 2 até o pH 7, nós fizemos essa variação e verificamos em qual pH seria melhor a remoção, né, seria melhor a degradação do corante. Então, o pH 3, né, já
já descrito por alguns outros autores também. Ele é o pH ideal para a realização desse processo, porque em pHs muito altos há uma precipitação dos íons ferro. E em pHs muito baixos, né, abaixo de 3, há uma formação a reação, né, com radicais de hidroxila, com íons H+, e há a formação de água. Então, consequentemente, reduz a eficiência do processo, né? Então, em pHs muito baixos e em pHs muito altos também reduz essa eficiência do processo. Obrigada, Thaís. Se o Denis já estiver com a apresentação pronta, pode começar. Ok, então vamos lá, pessoal. Aqui está o nosso software, como eu havia comentado, ele está lá no site já do nosso PPGQ, né, da UFT. E esse é o nosso layout inicial dele, assim que... Esse é o nosso layout da nossa calculadora, né, onde a primeira parte dela se divide com nossa linguagem, para facilitar, né, temos elas em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Temos a parte que nós selecionamos o tipo de método, eu vou mudar aqui para o português, né, qual os métodos que vamos utilizar, que nem foi comentado nos nossos slides. Podemos utilizar o método para o comprimento de onda único e para múltiplos comprimentos de onda. Para o comprimento de onda único, né, vamos ter que levar em consideração o que é a espessura da lâmina, o tempo de exposição e uma constante de absorvância, né, dessa amostra. Enquanto no comprimento de onda múltiplo, nós podemos desprezar, né, esses outros parâmetros e calcular a nossa dose, a nossa intensidade média, a partir só da intensidade e do tempo de exposição dessas amostras. Aqui eu trago para vocês, né, tem 3 botões, que é aqui nessa tabela, essa parte esquerda, onde podemos importar os nossos dados do Excel, ou podemos inserir manualmente, né, os nossos números de amostras, digitar o tempo, né, desde o tempo, né, que foi coletada aquela amostra, vamos supor, uma exposição. O tempo inicial, né, foi 0 minuto, e nós temos ali no radiômetro uma intensidade de 200 miliwatts. 5 minutos depois, voltamos lá novamente, observamos, né, que a intensidade solar foi para 250. Lembrando, se você colocar uma quantidade inferior, né, a 3, né, inferior a 3, ou então números pares, a calculadora não vai calcular e vai dar um erro. Então, tem sempre que ser o quê? Acima de 3 amostras e com um número de amostras ímpares. Aqui, faz 5 minutos, 300. Essas amostras. Lembrando, se você clicar, né, em qualquer parte da calculadora, ela vai plotar um gráfico rápido para a gente ver como que está, né, tipo uma demonstração de como que está oscilando a nossa intensidade no decorrer do tempo de exposição. E aqui vamos colocar o tempo de exposição máximo, lembrando que tem que ser em minutos, né, que é um curto período de tempo. E ali ele vai calcular a nossa intensidade média e a nossa dose para esse tempo de exposição de 10 minutos. Supondo agora que vamos utilizar um radiômetro de comprimento de onda única, ou seja, um comprimento específico. Nós vamos ter que levar em consideração o tamanho da nossa lâmina, que ela vai ser exposta. Vamos supor que o litro PET, se eu não me engano, ela tem uma espessura de 10 centímetros. E um valor de absorvância padrão, 0,01, né, de comprimento de absorvância. Podemos ver que né, esse parâmetro de comprimento de onda única e comprimento múltiplo de onda, ela vai dar uma variação até que significante no nosso resultado. Por isso que esse método, ele vai afetar, né, nossos cálculos, tanto de intensidade, tanto de dosagem quanto de intensidade. Vou fazer um exemplo agora, você exportando os seus dados. Vamos supor, você
Foi lá fora, fez as experiências, pegou e anotou no caderno ou plotou ele no Excel, né? Esses dados. Vamos usar um exemplo agora tentando importar esses dados do seu Excel. Downloads. Ao você clicar, automaticamente ele vai fazer a importação dos nossos dados. Mudando aqui para o complemento de onda único. Vemos que foi um tempo de exposição de 120 minutos. Lembrando que se você clicar em qualquer parte, né, da nossa tela, ele vai calcular o nosso gráfico. Ele vai calcular o nosso gráfico e ver como que fica, né, a nossa intensidade no decorrer do tempo de exposição. Como vocês podem ver ali, ó, do tempo inicial, 0, né, desculpa, 1, até os 10 minutos aproximadamente, houve o quê? Uma queda da nossa intensidade. Após ali os 5 minutos, houve um aumento e teve uma tendência meio que constante das nossas intensidades. Se nós formos calcular ali, através de complementos de onda múltiplos, desculpa, nós vamos obter o quê? Uma intensidade média, né, nesse tempo de exposição de 932, né, 37, vai depender da casa em que você estiver usando ali nos seus cálculos, né, miliwatts por centímetros quadrados. Se formos utilizá-la em comprimentos únicos, né, levando em consideração, como eu havia falado, os parâmetros de dinâmica e absorvância. Nós vamos usar os mesmos parâmetros que eu dei no exemplo anterior. Como vocês podem ver aqui, ó, a intensidade média foi 932 e a dosagem para 120 minutos foi 1864. Se a gente calcular novamente, para um comprimento de onda único, vai dar essa variação, foi para 897, né, miliwatts por centímetros quadrados, a nossa intensidade média. E a nossa dosagem ficou próxima, né? Variou ali a intensidade de 100 mais ou menos miliwatts minuto por centímetros quadrados. Pois então, é isso mesmo. Contra a utilização da calculadora, para excluir e adicionar linhas, temos os botões de deletar ou inserir, né? Caso você tenha mais amostras, adicionar com o tempo. Né? Vai ser conforme o próprio usuário, ele vai, né, vai adicionando esses valores de tempo e intensidade da maneira que ele achar mais prático, ou utilizando o Excel, ou manualmente, né, como eu mostrei, apenas. Né, vocês podem ver que a tendência, conforme vocês vão digitando, o gráfico ele vai atualizando automaticamente. Tem alguma coisa a adicionar, professora? Obrigada, Denis. Eu acho que poderia abrir para perguntas agora, né? Senão até eu coloco talvez alguma coisa que vocês possam discutir mais aprofundado, mas dos participantes, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, pode usar o chat ou também pode abrir o microfone. Enquanto o pessoal está se preparando ali para perguntar, é interessante, né, Denis, que quando faz, por exemplo, nessa aplicação da Tairine, que o gráfico ele é construído geralmente com diferentes tempos de exposição e cada tempo ele vai ter uma dose diferente, né? Então, dificilmente o usuário vai fazer um único tempo de exposição e calcular a dose, né? Geralmente, ele vai, por exemplo, calcula para 120, acha o valor da dose, depois ele tem que calcular para 100 minutos, né? Digamos assim. Aí, como que ele poderia fazer, Denis? Aí, mudando, né? Se eu pudesse simular, não sei se está com ele aberto. Tairine, acho que também era interessante se você
tivesse um gráfico para mostrar com dose, né? Acho que era interessante visualizar aqui a calculadora, quando ela é utilizada só com o tempo, né? Ela acaba não trazendo o valor da dose, acaba ficando difícil de reproduzir, né? Então, se pudesse, Denis, explicar essa parte de poder reproduzir depois o trabalho, o que a calculadora contribui, né, para a pessoa poder reproduzir esse trabalho em relação ao tempo de exposição e à intensidade que está recebendo. Então, vamos lá. Como a professora havia comentado, né, como que faríamos, né, se fosse necessário ter tentar reproduzir, fazer uma reprodutibilidade desses dados. Né, partindo lá do ponto que, vamos supor, se vocês fizeram todas as análises, pegaram os dados expostos, aqui na calculadora a gente vai trabalhar apenas o tratamento desses dados. Lembrando que aqui na nossa tabela ela só aceita pontos não vírgula, né? Então, o seu ponto ela vai corresponder a como se fosse uma vírgula, né, no nosso sistema de números aqui. E a vírgula vai corresponder como se fosse o ponto. Ou seja, se for escrever 1000, 1000 seria com vírgula, né? E se fosse com números abaixo de 0, você utilizaria o dígito de ponto. Então, vocês não esqueçam disso, caso vocês colocarem vírgula, né? A calculadora não vai conseguir interpretar isso como se fosse um número e vai ocorrer esse erro. Lembrando que tem sempre um número de amostras ímpares, né? Senão a calculadora... Quando vocês fizerem isso tipo, ele vai dar um erro, né? Você tem que ser sempre ímpar, maior ou igual a 3, ou seja, ela vai criar uma outra linha novamente e você adiciona a sua amostra. Vocês não podem esquecer disso, só lembrando. Usar essa situação com esses dados. Lembrando que esses dados aqui são reais, são do trabalho da Tairinha, se eu não me engano mesmo, que ela utilizou esses dados para esse tempo de exposição. Né? E eles geram, né, em cima desse intervalo de tempo de exposição, ele vai gerar essa intensidade média, né, conforme for o seu intervalo de tempo e suas intensidades. Lembrando que ele sempre vai dar um intervalo ali em média, ou seja, mesmo se a sua intensidade for muito alta, for 1000, e a sua menor, vamos supor, for 600, 500, e o resto do seu número de dados que estão ali no meio está na faixa de 800, ele vai o quê? Sua média vai tender ali para esse meio, que é entre 700 e 800. Né? Eu vou passar aqui para os palestrantes as perguntas, aí fica à vontade de quem quer responder. Então, o Raoni dos Santos Beckman, isso, pergunta aqui, se em relação ao clima, essa intensidade poderá mudar de região em região? Pode responder, Denis? Pode. Então, a pergunta dele é se em relação ao clima, essa intensidade pode variar de região para região. Sim, essa intensidade ela vai mudar, né? Que nem como nós vimos lá no gráfico dos slides, né? Dependendo tanto vamos supor, do horário, né? A rotação, o ponto geométrico que você estiver da Terra, a sua intensidade ela muda. Com relação ao clima também, se for um clima com bastante nuvens, como eu havia comentado, a intensidade dela, a tendência do equipamento na hora de captar ali no local, a tendência da intensidade ser menor do que realmente se tivesse com um sol sem nuvens ali, né? Com bastante exposição solar ao ambiente. E só complementando, Denis, a utilização do software, né, da calculadora, vem como ponto positivo justamente por isso. Esse trabalho que foi calculado, né, que nós calculamos a dose através da calculadora,
ele vai poder ser repetido em uma outra região que tem uma intensidade de radiação solar diferente. Então, nós podemos ajustar, né, essa dose de radiação de acordo com a intensidade. Então, a gente vai verificar e esse procedimento, né, pode ser realizado em qualquer região, certo? Respondemos a sua pergunta, Raoni. Respondendo agora a pergunta ali da Débora, né, caso o ambiente esteja sem incidência da luz solar, se seria possível obter os mesmos resultados com luz artificial? Bom, isso seria possível só se nós tivéssemos com radiômetro de um comprimento de onda específico, né? Aí poderíamos reproduzir, né, esse resultado de maneira semelhante se também fosse exposto à mesma radiação, né, no trabalho original. Mas sim, se fosse um comprimento de onda específico, respondendo a pergunta. Denis, pode responder a pergunta da Carla na sequência? Agora que eu vi aqui a pergunta da professora Carla, Denis, a calculadora pode ser usada apenas no computador? Seria possível ampliar o uso, por exemplo, como um aplicativo a ser usado no celular? Bom, professora, a calculadora, por enquanto, ela só pode ser utilizada, a calculadora só pode ser utilizada em computadores, né? Pode ser tanto usado nas plataformas Linux, Windows e na do Mac, né? Porque como é em Java, ele é um aplicativo, uma linguagem simples, então ele tem essa amplitude para computadores. Agora, contra celulares, é um modelo a se pensar. Eu já havia comentado com os professores de fazer esse aplicativo para Android. É um pouco mais complicado, mas tem sim, é uma proposta futura fazer essa calculadora como um aplicativo. Denis, se você puder tirar a apresentação, eu só vou mostrar dois gráficos aqui de um trabalho completo, só para quem tiver curiosidade de... Está dando para ver? Sim. Então, pessoal, aqui são até dados do trabalho da Tairine, que mostra para vocês a diferença. Então, como parece que é um único valor, né, que vai ser medido, mas não. Então, é feito um monitoramento de tempo em tempo, então aqui mostra um gráfico, né, um gráfico de cima aqui mostrando uma análise, considerando só o fator tempo de contato, então 5, 10, 15, 20, né? Ela usou outros reagentes aqui, né, mas não vai discutir, mas mostrando então, com diferentes tempos, né, a gente vê que quanto maior o tempo de exposição, acaba tendo uma eficiência maior, claro que dependendo das concentrações dos reagentes, do pH que é utilizado, está tendo, né, um desempenho diferente, uma eficiência diferente. E aqui embaixo, né, que eu acho interessante mostrar para vocês, é um segundo gráfico onde o eixo X, ele não está descrito como tempo de contato, mas sim como dose de radiação. Estão vendo, então, essa diferença? Então, com a calculadora solar, a gente pode transformar o tempo de contato em dose de radiação, né? Então, vejam que os valores agora já tem, né, escalas completamente diferentes. Então, o tempo de exposição de 5 minutos, ele está equivalendo a uma dose de radiação de 3.000 watts minuto por, aqui saiu metro quadrado, mas centímetro quadrado, né? Então, para vocês verem que realmente é interessante para a reprodução desses ensaios. Digamos, se eu tenho uma radiação, né, até foi a pergunta que o Raoni falou, de mudança de região para região. Então, se a gente está aqui na região norte, onde a intensidade solar é maior, né, então, se eu tiver, como esse exemplo foi dessa região, então, se eu tiver 5 minutos de exposição, eu tenho uma dose de radiação ali próxima de 3.000 watts por minuto, né,
No entanto, se for aplicar esse mesmo trabalho lá na região sul, onde a intensidade solar é menor, provavelmente em 5 minutos de exposição, a dose vai ser menor, né? Então, a gente não fez esse estudo lá, mas a gente sabe disso, né? Até pela posição, né, da Terra em relação ao Sol, né? Então, vai ter uma intensidade menor. Então, consequentemente, o que vai ter que ser feito? Aumentar o tempo de exposição. Então, a calculadora, ela tem essa vantagem em que, se eu não consigo atingir uma determinada dose em 5 minutos, eu posso aumentar meu tempo de exposição, né? Então, eu aumento para 10 minutos de exposição e talvez naquele tempo eu consiga atingir a dose que eu preciso, certo? Então, por isso que é interessante a descrição da dose para eu poder repetir esses dados, né? Então, eu consigo repetir os dados em função do cálculo da dose, porque eu sabendo a dose, eu posso saber ou estimar ou tentar reproduzir um tempo de contato onde aquela dose seja atingida, certo? Então, quanto reprodução dos dados, essa dose, o cálculo da radiação solar, né, o monitoramento pelo radiômetro, ela consegue promover isso, né? Só pelo tempo já seria mais difícil uma reprodução, né? Volto naquela pergunta do Raoni. Então, realmente, 5 minutos de exposição aqui no Tocantins é diferente de 5 minutos de exposição lá no Paraná, né? Então, por isso que saber exatamente não só um tempo, e sim uma dose, faz com que esse método, né, os processos utilizando a radiação solar sejam mais reprodutivos, certo? Teve, acho que mais uma pergunta da Meire, né? Assim, qual radiação é mais eficaz no processo artificial ou solar? Acho que teve mais uma, vou até olhar, mas alguém quer disponível aqui? Denis, qual é a radiação mais eficaz no processo artificial ou solar? Então, Meire, sempre os que tiverem menor comprimento de onda, certo? Então, sempre a radiação ultravioleta. Então, considerando o espectro, né, ultravioleta, visível, infravermelho, pelo menos considerando a fonte de energia o Sol, então sempre a radiação ultravioleta ela vai ter uma eficiência mais significativa. Por quê? Porque ela tem comprimentos de onda menor, consequentemente mais energética, né? Então, artificial, mesma coisa. Então, as fontes, as lâmpadas artificiais de processos fotocatalisados são lâmpadas UV, certo? Não sei se respondi a tua pergunta, Meire. Qualquer coisa pode voltar a responder. Só vou voltar aqui para ver se tinha mais alguma pergunta, né? Foi o link, né? Aqui para avaliação, radiação solar. Aqui, mais uma pergunta do José Antônio. Como foi feita a ligação das garrafas ao radiômetro para medir essa intensidade? O que foi usado? José Antônio, a medida é feita na superfície da garrafa, certo? Então, o equipamento é colocado na superfície, ali, na verdade, não é colocado em cada uma das garrafas, né? Ela é colocada numa região próxima, né, que consiga medir a radiação que aquele local ali está recebendo. Então, a radiação solar, ela não vai variar de uma distância pequena, né? Então, ali naquele metro quadrado, né, onde está sendo colocadas as garrafas, ela não vai variar, né? Aquela região está recebendo a mesma quantidade de radiação solar. Muda de regiões como foi colocado, regiões, né, muito distantes, né? Mas ali tão próximas a gente não consegue ter uma variação. Por isso ela é medida na superfície. E aí sempre ele tem que ficar inclinado, né, para realmente estar medindo. Se ele ficar deitado, o radiômetro ficar deitado, né? Posição horizontal, ele acaba não conseguindo medir. Então, ele sempre fica na posição vertical em cima da garrafa. Realmente, José Antônio, não deu para ver ali na foto, ali mesmo no vídeo, né, que foi bem rápido, né. Infelizmente, gente, o minicurso, a gente até tinha expectativa de que fosse ao vivo, né, vocês participassem, para
realmente fazer o experimento, né? Mas infelizmente não deu. Então, fica com algumas falhas, por exemplo, assim, né? Se como realmente acontece, né? Visualmente, se estivesse ao vivo, que seria mais fácil. Tem a pergunta do professor Nelson também. Ah, desculpa, não peguei a pergunta do professor Nelson. Leonardo, onde que ele... Ai, não, perdi ela aqui do chat. Lá perto do link. Qual o horário que foi? Bem para cima aqui, o pessoal está me ajudando. Ah, tá aqui. 11 horas. A dosagem seria o somatório de radiação absorvida num período de tempo. Então, o somatório da radiação absorvida num período de tempo, essa é a primeira pergunta. Alguém não? O pessoal já está quase... realmente, outra pergunta diz, na calculadora, os parâmetros é o coeficiente da absorção, mas é da solução ou da garrafa PET? Essa eu acho que você quer responder a primeira, Denis? Eu posso responder a segunda aqui, que fica mais fácil, porque o Denis, como é mais da parte, né, do software, para ele fica mais complicado. Então, perguntando se os parâmetros é o coeficiente da absorção ou da garrafa ou da solução. É da solução, Nelson. Então, esse coeficiente é medido pela amostra no espectrofotômetro, então é um coeficiente relativo ao coeficiente da amostra, da amostra líquida. Não considera a absorvância da garrafa PET, até porque a gente parte de outros estudos que o material, né, da garrafa PET, ele não absorve radiação ultravioleta, certo? Então, por isso que ele é utilizado na desinfecção solar, né, o processo SODES, né, que é mais conhecido até quanto utilização de radiação solar, né, em tratamento de efluentes, o SODES é o mais conhecido. Então, a garrafa PET já está consolidada para esse tipo de processo. E a segunda, caso seja da solução, o valor é da água? Não, é o valor da água, do efluente, digamos assim. Então, como a Karine falou no início, a gente considerou um efluente sintético, né? Então, aí a solução do azoto metileno, então, um efluente. Então, quando a gente calcula a absorvância, não é da água, é a absorvância da solução. No caso do azoto metileno, a gente sabe que ela vai absorver, né? 664, né? Mas não é bem esse comprimento de onda que vai utilizar, né? Então, o que seria? O Denis falou, a gente tem que ter um radiômetro específico. Então, digamos que a gente queira avaliar a absorvância no comprimento de onda da radiação UVC, né? No caso, 254 nanômetros, certo? Então, só para exemplificar o que o professor Nelson está perguntando. Então, digamos que eu queira avaliar a absorvância em 254 nanômetros. Então, lá no espectrofotômetro, eu não vou considerar o comprimento máximo, né, o 664, que corresponde ao azoto metileno, e sim saber a absorvância daquela amostra em 254 nanômetros, certo? Então, quando a gente fala da absorvância, não é a absorvância máxima da amostra, nem da água, é a absorvância no comprimento de onda que eu quero estudar, ou seja, se for radiação solar, qual radiação? UVC, UVB, UVA, né? Então, tem que identificar qual comprimento de onda. Então, na calculadora, só vai poder ser utilizado no método comprimento de onda único, né? Então, no exemplo, falei comprimento UVC, 254, então vou pegar minha amostra, vou selecionar o comprimento de onda 254, saber o comprimento, o quanto absorveu, e aí esse valor da absorvância que é colocado na calculadora, certo? Espero ter respondido, né? Se qualquer coisa, pode voltar com outra pergunta. E aí, a primeira parte da pergunta eu passo para o Denis, né? A dosagem seria o somatório de radiação solar absorvida num período de tempo? Bom, na verdade, professor Nelson, se nós observarmos ali, né, a tabela, o gráfico de tempo com relação à intensidade, a gente iria primeiro que fazer a somatória ali daqueles subintervalos, né, em que a área ali abaixo daquele gráfico seria a nossa dosagem. Então, sim, seria o quê? As somatórias, né, daqueles subintervalos, da dosagem naquele subintervalo de tempo. Né, a somatória total deles daria a nossa dosagem naquele intervalo de tempo de exposição total.
Pessoal, só peço que para dar uma olhada de novo aqui no chat, ver se não ficou nenhuma pergunta que ficou. Aí, Vanessa Borges, não, só colocou o título ali, não entendi por quê. Formulário, pergunta da professora Carla. Ah, sim, obrigada, Carla, entendi. Você tinha colocado o Nelson, tinha subido, eu acabei não tinha visto. A Tairine vai compartilhar uma imagem maior pela pergunta do José Antônio, que acho que não deu para visualizar, tá bom? Ela vai compartilhar aqui agora. Ok, Tairine, já está apresentando, pode. Ah, tá. É só mesmo para o José Antônio ali, mostrando como que ele fica. Então, fica na vertical, certo? As garrafas aqui, elas não mudam, acabam mudando por causa que tem que ficar coletando de 5 em 5 minutos, né? Mas, então, o volume delas praticamente é o mesmo, do início ao fim, porque a alíquota que é coletada é bem baixa, né? Então, não chega a mudar muito aqui a lâmina de água, né? E aqui mostrando o final com a descoloração. Não é o mesmo processo que a Tairine explicou hoje, é um outro processo, mas ele quanto visualmente, que ele é bem parecido. Beleza, obrigado. Por nada, José Antônio. Mais alguma pergunta? Leonardo. Leonardo. Opa, tô aqui. Se não tiver mais alguma pergunta, a gente pode encerrar, ou aí fica a critério de vocês. Não sei se aguarda mais algum questionamento, ou tem alguma coisa que ficou... Não sei, vamos dar uns 30 segundinhos aí. Aí, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, a gente passa para frente. Tudo bem. Tá? A gente agradece a participação de vocês, tá? A equipe do SigTag. É sempre muito bom ter pessoas que se dedicam, né, a trazer informação e conhecimento, né? Nós sabemos que o trabalho não é fácil também, por isso a gente agradece de coração a participação de vocês, viu, professores? Obrigada, Leonardo. Eu também aproveito para agradecer a disposição aqui da Tairine e do Denis, né? Então, eles não foram selecionados por acaso, né? Então, são alunos que desempenham, né, um trabalho de excelência aqui para nós no programa. Então, realmente é um resumo do que eles fazem aqui na pesquisa deles. Às vezes fica complicado da gente transformar isso em minicurso para não deixar muito, às vezes muito aprofundado, por ser de várias áreas, né? Mas então agradeço a disponibilidade deles, fiquei feliz com o trabalho e abro a palavra para vocês falarem o que quiserem. Mas agradeço e agradeço também a organização, né? Que realmente nesse período da pandemia está bem complicado. Eu acredito que todos os eventos, as palestras, estão conseguindo atingir, né, o público e ter um evento de qualidade. Então, parabenizo a organização, parabenizo os palestrantes e agradeço a colaboração e a participação também de todos os participantes. Obrigado, Graziele. Então, seguinte, gostaria de falar um pouquinho também, continuando o que a professora está falando, né, eu gostaria de agradecer também, né, a SigTag pelo espaço, né, pela oportunidade de a gente estar apresentando, né, os resultados de pesquisas e estudos que são desenvolvidos aqui dentro da universidade. Agradecer, em nome da professora Graziele, ao programa de pós-graduação em Química pelo convite, né, para estar à frente desse mini curso, né, eu e o Denis.
agradecer ao UFT, né, por todo o apoio, ao laboratório, né, a equipe do Laboratório de Análises Ambientais, acho que o pessoal está aí assistindo, e agradecer a todos os presentes, né, que estiverem, assistiram aí com a gente, espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, né, posteriormente, após a pandemia aí, quiserem visitar o laboratório, né, conhecer a UFT, as instalações, então, só entrar em contato com a gente. Muito obrigada. Assim como a Karine falou, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aí, né, apresentando aqui no SIGTEG, né, a professora e o professor por terem me convidado, né, para estar auxiliando nesse mini curso, a todos os participantes aí que disporam do seu tempo para assistir, né, e, né, sempre é bom ter conhecimento. E somente isso, muito obrigado. Leonardo, aí fica a teu critério como é que faz o encerramento, você tem que esperar o pessoal colocar aqui na chat. Na realidade não, né? É só dar um recadinho, pessoal. O link está em cima do chat, tá? Quem quiser já pode ir saindo da reunião, tá? A gente vai desconectando o pessoal no manual aqui mesmo, mas você já pode acessar o link, ele está no chat, a gente não envia 2 vezes por uma questão de controle de presença, tá? Porque às vezes o pessoal entra só no final para pegar o link, né? Mas tá ali no chat lá em cima, quem estava na reunião já tem o link, beleza? Agradeço de novo a presença de todo mundo, né? O pessoal que está aí, os palestrantes, se quiserem se retirar também, já podem ir, né? Tá quase na hora do almoço, o pessoal já deve estar ficando com fome. Mas é isso aí, tá? Muito obrigado a todos, tá certo? Vocês podem estar entrando em contato no e-mail, né, da SIGTEG, tem no nosso site. E é isso aí. Muito obrigado a todos e uma boa semana, um bom final de semana, um bom resto de evento. E é isso aí.